Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui eu quero deixar para você, neste dia, 28 de fevereiro, uma palavra de Deus para o teu coração, meu irmão, meu amigo, que ouve a palavra de Deus, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 30, diz assim: E correndo Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías, e disse: Entendeste tu que leste? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? Então, meus queridos irmãos e amigos, a gente vê aqui nesse texto, este homem, esse eunuco, que lia sempre o livro do profeta Isaías, falando da grandeza do Senhor Jesus Cristo. E aí ele não entendia porque ele era um homem natural. E o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas quem é espiritual compreende tudo. Então, nesse texto, a gente vê que precisamos de pessoas que lê a Bíblia, esclarece e explica direitinho para as pessoas entenderem. Porque o homem natural, o homem que não tem o Espírito de Deus, não interpreta a Bíblia corretamente, porque falta o Espírito de Deus na vida. Mas a partir do momento que aceita a Cristo como Salvador, ele recebe da parte de Deus o Espírito Santo de Deus, que é o professor, que faz ensinar as Escrituras, faz entender as Escrituras. Mas existe também pessoas crentes há muito tempo que não dá ouvido à Escritura. E aí acontece o seguinte: ele não entende porque ele está sendo um crente em Cristo Jesus, mas ainda não está sendo um crente espiritual, está sendo um crente que ainda precisa ser lapidado pela palavra. Então está sendo natural, está um homem natural, uma mulher natural, mas quem é espiritual compreende tudo. E eu quero deixar nessa manhã esse texto aqui, falando de Filipe, um homem de Deus que pregava o Evangelho, anunciava o Evangelho de salvação. E que coisa boa é quando a gente tem o Espírito de Deus que ouve a voz do Espírito Santo. E quando ele ouviu a voz do Espírito Santo, correu ao carro onde ia o eunuco e perguntou: Entendeste o que leste? E ele disse: Como eu posso entender se não tem alguém que me explique? Então a palavra de Deus tem que ser lida, ouvida, esclarecida e entendida. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Bem-aventurado o que lê e o que ouve a palavra de Deus. Nós estamos nesta manhã aqui trazendo para você essa palavra. Aceite esta palavra em seu coração, como o eunuco que chegou até descer as águas quando ouviu a palavra, que entendeu, esclarecido pelo homem de Deus, e aceitou a Cristo como Salvador e foi batizado. Então, se você não compreende a palavra de Deus, porque está sendo natural, mas se encha do Espírito de Deus, que é o nosso professor, que nos esclarece. A partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador, ele nos ensina as suas Escrituras. Então, Filipe aprendeu e colocou em prática. E foi isso que ele deixou aqui. E correndo Filipe, ele se apressou. Ouviu que lia o profeta Isaías. Então, ele estava lendo o profeta Isaías, o eunuco. E disse: Entendeste tu que leste? E ele disse: Como poderia entender
se alguém não me ensinar. Então, os homens de Deus, que Deus separou para ensinar, é para nossa edificação. Que Deus abençoe a todos.